Eu fico sempre preocupada com essa palavra palestrante, né? Porque, na verdade, eu me sinto mais um instrumento mesmo, né? Quanto a estudar, a gente estuda, e o que mais que a gente aprende é que ainda falta muito para aprender, né? Tem muita coisa para aprender. Então, assim, nós temos, né, alguns livros bastante importantes, né, trazido por Kardec para a gente, chamado O Codificador, porque, na verdade, ele conta passagens da Bíblia, de várias Bíblias, né, porque a gente tem várias interpretações da vida de Cristo. E a linguagem, às vezes, é uma linguagem que, em vez de nos aproximar, nos distancia, né, porque é uma linguagem complicada, uma linguagem rebuscada, algumas palavras que nem usamos mais, né? Então, vai nos distanciando. E, na verdade, os ensinamentos de Jesus, e toda a proposta de Jesus, é de nos aproximar e não nos distanciar. Então, a gente chama de codificador, porque ele trouxe todas essas mensagens através dos nossos amigos espirituais, dos nossos amigos, né, de outras tantas moradas do Pai, para nos ensinarmos o grande exemplo que Jesus veio e deixou para conosco. E que não foi compreendido, as leis divinas não eram compreendidas antes dele, não foram compreendidas com ele, por várias pessoas, e até hoje ainda não são. Então, a gente recorre a vários livros para a gente poder ir traduzindo e trazendo este conhecimento. O Evangelho é um livro que é importante que ele seja de cabeceira, porque existem mensagens ali que, cada vez que você lê, desperta algo, vai despertando a nossa consciência. Eu, há algum tempo, tenho usado, né, a referência do livro Vida Plena. Eu tenho que ficar do lado de lá, né? Ou aqui, com licença, desculpe a tecnologia, né? Eu tenho usado esse livro, Vida Plena, escrito por Divaldo Franco, intuído pelo espírito de Joana de Ângeles. Alguns de vocês já podem ter ouvido, né, desse escritor, dessa figura tão importante dentro da espiritualidade, né, Divaldo Franco. E eu uso o livro. Hoje nós vamos falando. Então, tudo que eu for falar aqui são traduções minhas, né, mas através do que ele escreveu para a gente, do que ele deixou. Ele quem? Divaldo Franco, e aqui, intuído por Joana de Ângeles. Eu destaquei hoje, para a gente conversar, o capítulo 12. Ser agradecido. Começa por aí. Hoje em dia, a gente não fala ser agradecido, né? Normalmente, a gente fala seja agradecido. É uma linguagem do passado. Mas o que quer dizer isso? Sejamos agradecidos. Nunca se esqueça que agradecer também faz parte da nossa oração. Geralmente, a gente lembra de conversar com o mestre, conversar com os nossos mentores, conversar com esses amigos de outras instâncias espirituais, quando a gente está precisando de alguma coisa. Quando está tudo bem, é difícil as pessoas lembrarem de rezar e de agradecer. E agradecer, como disse o nosso presidente, coisa simples. Coisa de eu ter conseguido acordar hoje bem, de ter ido ao trabalho, de ter ido ao trabalho, é que eu gosto de andar entre as pessoas, de ter ido ao trabalho, de poder ter cumprido as minhas tarefas de hoje, de poder estar com os meus familiares, de poder estar aqui neste momento, né? Coisa simples, de ter aberto os olhos hoje e ter se deparado com um dia de trabalho, quanto tantos estão precisando de trabalho, né? Com um alimento na mesa, quando alguns ainda não têm, aliás, muitos estão sem o alimento, né? Mas nós vamos falar que a gente não deve agradecer só coisas boas. Mas eu vou falar um pouquinho
mais à frente sobre isso. Então, mas afinal, o que a gente chama de gratidão? O que é gratidão para cada um de nós, quando a gente ouve essa palavra? Vamos trazer alguns conceitos. É o ato de retribuir algum benefício que recebeu. Muito obrigada pela gentileza. Forma de expressar o reconhecimento ao bem que lhe foi ofertado. Obrigado por ter me ajudado a gravar a palestra. Trata-se de uma delicadeza, trabalhado pela educação. Vocês já ouviram falar a expressão da boca para fora? O que quer dizer da boca para fora? Da boca para fora é quando ela só veio daqui. É uma formalidade. E nós estamos falando de gratidão, de ser aquilo que vem do coração. Aquilo que vem da consciência. Que seja um reconhecimento real, uma partilha. Temos também aqui que nem sempre o conteúdo dessa palavra, obrigado, sou grato, ele não é um ato que traduz o sentimento de gratidão, um sentimento mais profundo. Ou seja, quando vem do coração, é profundo. Fora disso, é uma formalidade da educação. Alguns de nós têm a sensibilidade que até percebe que a pessoa está dizendo só para ser gentil, não é assim? Mas aqui nós estamos falando, inclusive, da gratidão um para com os outros e da gratidão ao nosso Mestre Jesus e ao nosso Pai maior, que nos concebeu a vida e, por incrível que pareça, até os nossos problemas. Talvez, toda vez que alguém retribui um benefício, promove uma ação edificante, quando é um sentimento. E altera a paisagem emocional própria. Porque quando a gratidão vem do coração, é um sentimento bom, isso quer dizer que nós estamos, que toda essa energia boa, desse sentimento puro, ele está circulando na gente. Então, ele está mudando a nossa paisagem emocional, a minha frequência emocional está sendo alterada. E eu também contribuo para que o outro sinta isso. Eu distribuo a minha energia. Todos sabemos que nós somos seres de energia. As ciências, a física, a química, as ciências comprovam que nós somos seres de energia. Eu sempre repito isso aqui, quem assistiu a minha palestra, que quando eu estava no ginasial, que à época era ginásio, né, o professor ensinava a gente a picar papelzinho, passar o lápis ou a caneta no cabelo e fazer assim, que atrai o papel. Por quê? Porque tem energia. Mas a energia pode ser positiva e a energia pode ser negativa. E nós somos capazes de emanar esta energia para dentro de nós e para fora de nós. Nós podemos estar atacando algumas pessoas ao nosso redor com essa energia quando ela não é boa. E atacando os nossos órgãos também. Por isso que toda e qualquer ação que possa promover um bem-estar, que possa promover um sentimento mais puro dentro de nós, ela muda a paisagem emocional nossa e, ao mesmo tempo, sente a convivência comunitária, porque tem troca, a gente troca. Já ouviu falar de olhar de secar pimenteira? Todos nós já devemos ter ouvido isso. Que a inveja, às vezes, né, faz a gente tropeçar em algumas coisas, literalmente. Por quê? Porque é energia. E algumas pessoas o fazem até inconscientemente, por não saber que emana a sua energia, que a sua energia consegue chegar no outro e consegue ser danosa em alguns momentos. Por isso que a gente sempre fala de cultivar o sentimento de irmandade. Porque se você tem esse sentimento de irmandade, você não vai desejar o mal para o outro. Você vai tomar cuidado com as suas palavras, com os seus atos. Você vai oferecer
ajuda quando necessário, quando possível também. Vai ter a humildade de receber ajuda também, porque existem pessoas que não permitem ser ajudadas, se fecham, né? E quando se fecham, elas se fecham para essa energia que a gente está falando. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Retribuir, portanto, é valorizar a dádiva recebida, que ajuda é uma dádiva. Não devemos ter vergonha disso. Os filósofos ensinavam que nós somos seres sociais e, portanto, nós precisamos um dos outros para sobreviver. Por mais que sejamos capacitados, por mais que tenhamos bens outros, nós necessitamos um dos outros. E a gente nem sabe a hora que a gente vai necessitar. Porque a vida é cheia de precalços. E isso pode acontecer. Então, a circunstância e demonstrar que faz parte de um grupo em que se vive, de alguma maneira, vitalizando-o, porque energia é vida, é movimento, dando-lhe significado. No comportamento moral, no entanto, como decorrência do instinto de conservação, porque nós temos instinto de conservação, de preservação, de preservar a vida, e de nos conservar e conservar as coisas. O ser humano preserva os interesses que lhe dizem respeito e desenvolve, às vezes, uma falsa postura de merecimento, fazendo crer que é possuidor de receber favores, embora o seu ego insaciável sempre espera mais, sem qualquer dever de oferta. O que esse trecho quer dizer para a gente? Esse trecho quer dizer que algumas pessoas, né, e em algumas casas espíritas, têm o hábito de dizer assim, que recebamos bênçãos conforme o nosso merecimento. E o que isso quer dizer? Eu sempre acho que eu mereço, não é? Sempre acho que eu mereço. Só que não sou eu que acho. Eu tenho um chip, eu tenho uma história, eu tenho memórias desta e de outras vidas. E que, nessa vida, eu posso estar fazendo o máximo para ser melhor, mas eu não sei também o que eu já estou carregando. E o que eu posso carregar desta também, se eu não continuar numa evolução de aprimoramento, de uma reforma íntima, que me faça um ser melhor. Então, algumas pessoas, ela acha que ela merece que o outro faça tudo por ela. E que se o outro tem a obrigação de fazer tudo por ela, ela não precisa ser grato, porque, afinal de contas, é uma obrigação. E, na verdade, embora algumas leis digam da obrigação de um pai, de uma mãe, obrigação de uma casa espírita, obrigação de alguns chefes, alguma coisa assim, a gente sabe que não acontece do jeito que está escrito, né? Porque tem que vir, né? O amor de mãe não é só o amor de pai, não é só fazer com que aquela criança cresça e saiba obedecer regras. Ela precisa ter um desenvolvimento moral. E dá trabalho fazer isso. Deixa a gente de cabelo branco. Mexe com a gente. Ser uma pessoa que não aceita propina, ser uma pessoa que não aceita sacanear o outro, hoje em dia é entendido como uma pessoa que é boba, uma pessoa que não é esperta, não sabe viver. Então, não é fácil ter correção, não é fácil ser uma pessoa que reconhece que a gente tem que ter respeito um para com o outro e que os nossos interesses têm que estar pautados em respeito e não só no que eu quero, no que eu acho que é. Então, as pessoas que se fecham para isso, e a gente chama aqui de ego insaciável, ego é assim, eu tenho direito, eu preciso, ego é uma instância psicológica, né, denominada por Freud e por os outros pensadores da psicologia, que é o que eu sou e o que eu quero ser para o outro, não o que eu sou na minha essência. Então, quando hoje na oração diz, escuta,
se recolha. Sinta o seu corpo, volte para você. Não quer dizer que a gente deva ser egoísta, mas que a gente deve respeitar a si próprio, porque o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo, é a casa do nosso espírito. E esse corpo fica, ele se deteriora, mas o nosso espírito não. E é nisso que acreditamos. E esse espírito precisa aprender, por isso que nós estamos aqui, não necessariamente na palestra, mas que nós estamos nessa esfera planetária, no planeta Terra, vivendo a dinâmica desse planeta, para que o nosso espírito vá se purificando, para que o nosso espírito seja burilado e transformado numa luz, num espírito puro. E, para isso, ele precisa de uma casa, de um abrigo, ele precisa de instrumentos. Então, o nosso corpo é um instrumento do nosso espírito. E merece respeito. Do mesmo jeito que a gente cuida da nossa casa, do mesmo jeito que a gente faz coisas para ter uma casa onde possa receber as pessoas, a gente tem que cuidar do corpo. Mas cuidar do corpo é mantê-lo saudável, do ponto de vista físico e psíquico. Isso não quer dizer malhar, isso não quer dizer tornar a perna torneada, né? Também não tem problema fazer isso, mas isso não pode ser mais importante do que o seu interior. Então, algumas pessoas que se fecham nesse padrão, elas acabam ficando como se fosse numa bolha, isolada. Venha a mim o vosso reino, a você nada. Venha a mim o vosso reino para que eu possa aqui aprender. Né? A gente não fala isso na oração, venha a nós o vosso reino. Mas para que eu possa aprender. Não para que eu me feche aqui e negue todas as necessidades de ajuda que eu preciso, porque aqui tem um médico, aqui tem um assistente, aqui tem... Né? Que negue a ajuda para o outro e, inclusive, para mim mesmo, se fechando nessa bolha aqui. A gratidão é um sentimento novo para pessoas que se fecham assim. Elas ainda não conhecem o que quer dizer gratidão. Ainda não consolidado na condição de respeito à vida. Ser grato é ter respeito à vida. Eu sou grato à minha vida. E a minha vida como ela é. Ah, você não tem problemas, né? Por isso que você agradece a vida, né? Não. Não existe pessoa que não tem problemas. Nós temos problemas diferentes, mas todos nós temos problemas. Nós temos várias coisas no mundo, várias formas, perdão, estou na sua frente, né? Mas se eu for mais para trás eu derrubo, já tropecei 2 vezes. Nós temos vários objetos no mundo que podem ser usados como gratidão, né? Posso te dar um presente, posso comprar uma coisa que você queira, posso te dar um dinheiro. Existem pessoas que são gratas assim, né? E eu queria deixar claro que, assim, nenhum instrumento é errado. Assim como, por exemplo, não é o dinheiro que é errado, ou a riqueza que é errado. É o que a gente faz com ele, como a gente utiliza. Então, é a mesma coisa. Tudo bem fazer um mimo ou dar um presente para uma pessoa, mas que essa não seja a única forma de eu agradecer. Que, junto com aquele mimo, vá também todo o carinho. Porque, gente, caridade não é só doar alimento, roupa ou dinheiro. A caridade também é um sorriso, um olhar, o estender a mão, o ouvir quem está precisando desabafar, o permitir que chore e se encoste no seu ombro, o dar a mão para alguém para subir alguma coisa ou para carregar alguma coisa. E nós estamos perdendo essas oportunidades. A gente vai ao mercado, um tropeça no outro e faz de conta que nem viu. Algumas palavras estão sumindo do nosso vocabulário, como desculpa, oi, pode passar, posso te ajudar.
Está sumindo do nosso vocabulário isso. E pelo WhatsApp até da forma de escrever, né? Porque a gente está economizando tudo. Então, veja bem, materialmente é fácil expressar gratidão exterior, mas não possui as condições que a legitimam. E o que legitima? O sentimento. Eu vou ser repetitiva nesse aspecto. Não será pelo volume ou pelo valor do que se oferece, mas pela emoção de sentir o amor daquele que oferta, aquele que fez algo para você. Ah, Beth, mas tem gente que faz também só por obrigação. Fez só para passar de bonito. Fez só para ficar bem na fita. Não tem isso? Tem, antes que ele mande eu vir para cá. Tem sim. Só que se você responder com a mesma energia, quem fez o que ali? Quem mudou quem? Quem contribuiu para o quê? E você perdeu uma grande oportunidade de mostrar para ele que, assim, olha, tem uma outra forma de fazer isso, que é com carinho, com cuidado. Porque a gente muda muito mais as pessoas cuidando com carinho e acolhendo do que com pancada. O nosso sistema penitenciário mostra isso. Está aí para a gente ver. Olha as crianças que são educadas com violência, se elas crescem indivíduos que distribuem amor depois. Então, a gente tem a história aí provando, né? Tem para mostrar. Então, olha só. Por essa razão, o sentimento de gratidão pode se expressar num olhar, olha o olhar de contemplação para o céu. Vocês têm visto o formato da Lua ultimamente? Né? A gente não percebe as fases da Lua. Você não percebe que está florindo os ipês. Ô, Beth, mas não floria só em setembro? É verdade, era só na primavera. Só que nós estamos mexendo com o clima. Nós também não estamos sendo gratos ao que a gente tem. A gente não está cuidando do que a gente tem. Então, ser grato não é só falar, olhar, tal. É cuidar também. Para preservar aquilo que a gente tem. Aqui eu recorro a uma passagem, né, que Jesus, no Calvário, pelo peso da cruz, ele caía várias vezes. E, numa dessas quedas, os soldados que acompanhavam Jesus, pegou um homem do povo e obrigou esse homem do povo a ajudar Jesus a carregar a cruz. O homem do povo, lógico, ficou bravo e tudo mais, tal, mas a hora que Jesus sentiu que a cruz ficou um pouco mais leve, ele olhou para trás, olhou para esse Senhor, e o olhar de Jesus mudou a vida dessa pessoa. A partir daquele momento, ele sentiu o quanto Jesus estava grato pela ajuda dele. E ele não tirou a cruz de Jesus, ele só dividiu o peso. E o olhar de Jesus fez toda a diferença. Então, ele, e aí recebeu o nome, não era o nome dele, mas recebeu o nome de Cirineu, toda a pessoa que se torna símbolo daquele que ajuda, que auxilia o seu próximo nos momentos supremos, como o próprio sacrifício. A gratidão é a voz do coração falando sem palavras. E, muitas vezes, a gente pensa num super discurso, quer contar, quer falar, quer usar umas palavras bonitas, tal. E a mensagem que você passa tem a ver com a força que você põe nas palavras, que é a força que você põe no desejo de tocar uma pessoa, de dividir com a pessoa aquilo que você gostaria. Então, quando eu aceito vir aqui falar, e tem uma coisa no Espiritismo que a gente fala que, assim, cada vez que a gente vem dar uma palestra, a gente dá mais para a gente do que para o outro, porque você tem que estudar, você tem que preparar. Então, quem precisa ouvir é a gente. A gente precisa sempre estar ouvindo, sempre alimentando aquilo. E poder vir aqui dividir com vocês o que eu li, o que eu vi, é um privilégio. Então, eu sou grata por ter o convite, e eu sou grata por vocês estarem aqui
numa noite de quinta-feira, podendo me ouvir e dividir comigo o que Divaldo Franco escreveu. Olha essa paisagem. É mais ou menos o mundo que a gente está vivendo, né? Sombrio, não é? As coisas estão meio perdendo a cor. Então, vamos lá. Muita falta faz o espírito de gratidão sobre a terra, que se tornou árida e sem alegria, sem cor, sem sentimentos verdadeiros. As pessoas assimilam padrões de conduta exterior e se consomem desejos e angústias, frutos de ambições insatisfeitas, frustrações. A gente vive num mundo de competição, um mundo que todo mundo tem que ter, todo mundo tem que correr, todo mundo tem que fazer. Se você não produz, você é substituído, você até sofre bullying algumas vezes. Tal. E aí, se a gente entra nessa pilha, nós vamos estar nos afastando cada vez mais da nossa essência, nós vamos estar nos prendendo, nos apegando a questões materiais e nos afastando das questões imateriais, que é o nosso espírito. Beth, mas a gente precisa sobreviver. A gente precisa, o dia a dia, tem que matar um leão por dia. Eu não estou dizendo que a gente tem que se acostumar, ser submisso ou deixar de conquistar as coisas. Acho que não. Como eu falei, né? A gente tem que respeitar o nosso corpo e a gente tem que correr atrás de várias questões. Não é o que você faz, é como você faz. Você trabalha, você respeita os seus colegas de trabalho. Você disponibiliza um pouco do seu tempo para olhar, para ver. Ou você se surpreende quando alguém vem e fala assim, nossa, fulano cometeu suicídio. Nossa, eu nem percebi. Nossa, fulano está com depressão. Nossa, tá? Mas ele parecia tão bem. Ah, porque depressivo só chora? Não. É? Então, vamos fazer, vamos viver, vamos atrás dos nossos interesses, sim, mas lembrando que a gente não está sozinho no mundo. E que o meu interesse não pode estar acima do respeito às outras pessoas, porque eu nunca sei quando eu vou precisar delas. Você pode ter o melhor plano de saúde do mundo. Você desce a rua aqui, bate o carro ali, vão te levar para onde? Até alguém descobrir quem você é, o que você tem, o que você não tem, você foi para o primeiro PA que tiver, primeira UPA que tiver. É para lá que você vai. Não é assim? Então, espera um pouco. Eu tenho que estar atento a essas coisas. Eu nunca sei do que como eu vou precisar. Por exemplo, o nosso colega que estava aqui pela primeira vez hoje me salvou. Ele viu que eu estava angustiada procurando um Benjamin, um adaptador. Aí ele, eu tenho no carro. Foi lá e pegou e já me trouxe. Sem ele, eu ia passar super apertado. Então, assim, como não ser grato a alguém que nem me conhecia, percebeu e veio aqui e falou assim, eu tenho uma coisa que eu posso te ajudar. E não esqueça, por favor, que eu quero devolver. Né? Mas, assim, está vendo como são gestos simples? Mas, às vezes, a gente não percebe. A gente fica com uma visão assim, ó, não olha do lado. E aí, nunca houve tanta cultura intelectual, tanto estudo, né? Hoje em dia tem o Dr. Google, né? Você abre lá, você vê um monte de coisa. A globalização abriu a gente para o mundo. Você quer fazer uma pesquisa, você pega um monte de coisa, tal. Só que, assim, recursos psicoterápicos, então, nossa, tem um monte de profissional fazendo terapia, né? Seja psicólogo, seja terapia holística, ou tem um monte de gente aí fazendo coisa para ajudar as pessoas a melhorarem, principalmente a questão de humor, né? Então, só que assim, para que as pessoas possam lidar com problemas criados por elas mesmas, pelos seus desejos, pelas suas vontades, pelas suas necessidades, pelas suas frustrações. Então, a falta do hábito de ser gentil, de amar, aprisionando-nos num egoísmo doentio, porque às vezes é o egoísmo doentio.
Gente, hoje em dia a gente lamenta. Às vezes você está subindo uma rua, você vê uma pessoa com um monte de sacola, tal, não sei o que lá, fala, caramba, eu vou subir para o mesmo lugar que ela, mas eu não conheço. Ela está subindo na rua, só dá para subir. Eu falo assim, gente, e se eu paro o carro e ela aponta uma arma? Até isso está difícil da gente fazer, gente. De ser gentil, porque nós estamos com medo, nós estamos assustados. E por que nós estamos assustados e com medo? Porque alguns de nós têm feito essas coisas. Então, quando a gente fala o evangelho como norma de conduta, a gente está dizendo isso, que mais pessoas como nós possam ter sentimentos melhores, desenvolver a questão moral, para que a gente não tenha tanto medo de se ajudar, que a gente não tenha tanto medo de se tratar com mais respeito, sem achar que o outro vai pensar que é assédio, sem o outro vai pensar que eu estou querendo tirar vantagem. A gente acaba ficando embotado, limitado na prática do bem. Então, o sentimento de negatividade está muito presente. O sentimento de negatividade vai produzir vários problemas físicos e emocionais na gente. Como eu disse, a energia ruim vai afetar meus órgãos. O estresse vai acabar com o meu fígado, com o meu rim, com o meu estômago. Nós estamos com muitas doenças porque a gente tem feito isso. Então, o meu convite hoje, para falar de um tema que parece tão simples, né? Gratidão, ser grato, é de que a gente possa trazer mais cor para a nossa vida. Isso aqui está muito rápido, deixa eu voltar. Que a gente possa trazer mais cor para a nossa vida. E trazer cor para a nossa vida é trazer uma energia mais positiva, um olhar mais carinhoso, uma presença mais amiga, mais respeitosa. Quando se experimenta o sal do amor, por que a gente chama de sal? O sal é o tempero, é o que aprimora o sabor. Quando a gente traz o sal do amor, experimenta o sal do amor na experiência física, ela adquire sentido e significado, uma razão de ser e de viver melhor e mais. O diamante, antes de adquirir essa forma, ele é um material bruto. Nós, quando nascemos, somos um material bruto. O espírito, quando foi concebido, é um material bruto, que precisa ser burilado. Então, o diamante, para ser burilado, ele passou pelo esmeril, né? Ele foi cortado, foi tirado pedaços dele, ele foi dando forma para ele. O brilho do diamante é reconhecido da pedra bruta ao buril, que a trabalha com vigor, tirando pedaço, inclusive. O metal moldado, as peças de aço, as peças bonitas que a gente vê, o metal moldado agradece a fornalha que concebeu beleza e utilidade. Ele também passou por um processo que foi desentortando, entortando, ferindo, né? Ele não tem dor, mas foi modificando. Acho que acabou a pilha desse aqui. Não, voltou. Aqui um exemplo já se aproximando da vida, né? Então, aqui. A leve borboleta que flutua no ar expressa a libertação da lagarta rastejante e lenta do solo. Para virar borboleta, para ganhar esse colorido, essa beleza, ela rastejou. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu trago o que eu falei do outro lado da gratidão. Algumas pessoas falam que o espiritismo é uma forma de enganar as pessoas, né? De ludibriar, de dizer, imagina, ver o bem em tudo. Né? E a gente procura ver o bem em tudo, sim. A gente procura entender o bem em tudo.
Porque, afinal de contas, para onde leva a gente quando a gente vê o mal em tudo? Que esperança a gente vai ter? Que vontade de fazer as coisas, de continuar, a gente vai ter? Então, é bom procurar o lado bom? Claro que é. Até porque tudo tem dois lados. Inclusive a bola, que a gente achava que não tinha lado, do ponto de vista da matemática. Mas ela tem o lado de dentro e o lado de fora. Então, ela tem. E tudo tem, pelo menos, dois lados. E aí, assim, o nosso espírito, para se tornar puro, precisa ser burilado, precisa ser moldado, precisa ser trabalhado. E aí, nós vamos passar pelo buril, nós vamos passar pela fornalha. Então, no Espiritismo, a gente aprende, porque Jesus mostrou isso para a gente. Jesus, na sua passagem na Terra, mostrou para a gente que o sofrimento, os problemas, são oportunidades de crescimento e de desenvolvimento. Algumas teorias, inclusive de gestão do trabalho, começam a entender que conflito é uma possibilidade de melhorar as questões e não de fugir dos problemas. Então, Beth, a gente vai agradecer os problemas, a gente vai agradecer as paneladas que a gente leva na vida, e olha que a gente leva. A gente perde ser amado, às vezes eles são arrancados da gente brutamente, né? Assassinados, sequestrados. A gente tem problemas financeiros, tem problemas emocionais, tem problemas relacionais, tem problemas de comportamento. Mas tudo isso é para nos melhorar. Como assim? Se você ficar xingando, ficar brigando, ficar se revoltando, melhora a situação? Pelo contrário, a tendência é que ela piore. Então, na verdade, tudo, absolutamente tudo que acontecer com a gente, traz uma mensagem, traz um ensinamento. E foi isso que Jesus mostrou para a gente. Tudo que ele passou, e olha que ele passou. Quem já leu algumas passagens, já viu a história de Jesus, ele passou por tudo, inclusive morto crucificado. Então, assim, ele foi desacreditado, ele era o tempo inteiro questionado, viviam dizendo que, imagina, como é que ele seria uma pessoa tão importante se ele veio num burrico, se ele não era um filho de carpinteiro, se ele, de onde vinha aquela inteligência dele? De onde vinha aquela sabedoria? Porque Jesus era sábio, né? Ele sabia que se alguém perguntasse assim, se o pássaro que você está na mão está vivo ou morto? É uma pegadinha. Porque daí se fala assim, ele está morto, você deixa ele vivo. Se dizer que ele está vivo, você aperta. Então, ele sabia o que queria dizer, o que as pessoas queriam dizer. E ele ia além. Ele tirava aquilo, ele tirava o ensinamento daquilo, ele estava um passo à frente. Ele não ficava preso dizendo, você está querendo me sacanear. Não, isso não se faz. Ele não fazia isso. Ele tirava o ensinamento. E várias passagens dele mostram isso para a gente. Então, nós, se a gente quer voar, se a gente quer ser alguém livre, honesto, bom, a gente rasteja. Nós rastejamos em vários momentos. Tudo se modifica e se aprimora, mesmo quando parece que está sendo degradado, mesmo quando parece que está sendo destruído. O nosso corpo será degradado e será transformado em alimento. Inclusive, nasce flores, o que a gente plantar em cima de algum vai nascer. Mas o nosso espírito tem que florescer de outra forma. Então, é um período, né, de convite. Tudo que nos acontece é um período de convite à mudança para uma outra fase, que pode ser melhor dependendo de como a gente responde àquela primeira. Estou terminando, gente, desculpa se eu estiver cansando. Assim pensando,
Sejamos gratos à dor que revela a nossa fragilidade de que somos formados. Porque se a gente não se sentir frágil, quando cada um de nós se sente forte, o que faz? Se você está com uma Scania, um caminhão, e tem um carro devagarzinho ali na sua frente, o que você tem vontade de fazer? Passar por cima. Nós temos esse instinto. Nós temos vários instintos. Então, se a gente não lapidar isso, não burilar isso, nós somos capazes de fazer essas coisas. Porque está acontecendo. Não, eu não, Beth, eu não faço. Tudo bem, você pode nem passar com o seu carro em cima. Mas tem outras coisinhas que a gente faz, a gente escorrega. Nós não somos perfeitos. Nós estamos em construção. Então, ser grato, né, ter problemas é mostrar que nós precisamos um do outro, sim, e que a gente tem que parar de ser snob, de ser egoísta, de ser metido, né? Porque isso não vai nos levar a lugar nenhum. Tudo é transitório. É certo isso, tudo é transitório, mas a gratidão faz de nós devedores do anjo bom que está sempre ao nosso lado, dos nossos mentores, dos nossos guardiões, né? Dos espíritos simpáticos a nós. Espíritos simpáticos a nós são aqueles que nos amam e que, se a gente tiver com uma harmonia boa, ele consegue se aproximar. Mas se a minha harmonia não for boa, sabe quem eu vou atrair para perto de mim? Eu vou atrair aquelas pessoas ou aqueles espíritos que se sintonizam com aquela energia. Então, eu trago para perto de mim quem eu desejo. E não é só desejar com a mente, é desejar com o coração também. Porque se o coração estiver com raiva, se estiver com medo, se estiver angustiado, são esses espíritos que vão me acompanhar. E eu vou parecer um arame farpado. Eu vou andando e levando comigo. Aí a gente vem na casa espírita, toma o passe, dá uma limpeza, tal, mas eu saio ali e já vem... Porque eu continuo com a mesma coisa. Por isso que a gente fala em reforma íntima. É dentro de mim. Tenho pessoas para ajudar? Nossa, várias. O papel da casa espírita é exatamente isso. Mas não é só o passe. É a sua consciência. E não é só espírita que vai ser salvo. É aquele que ama e que aprendeu com o exemplo de Jesus. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça de agradecer. Precisamos um dos outros, independente de cor, raça, credo. Querendo ou não, somos irmãos. Façamos o bem sem pensar em retribuição, pois esta é uma satisfação experimentada pelo ato que realizamos. Fazer sem olhar para quem. Jesus fez isso. Ofereça e não queira saber quem. A alegria de quem acende uma luz é a bênção da claridade. Quando a gente acende uma luz, não é só o outro que vai enxergar o caminho ou vai ter um bom caminho. Nós vamos caminhar juntos. E é isso, essa mensagem que eu espero deixar para vocês essa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos. Uma boa noite e obrigado por ter me ouvido. Ai, que bom, Beth. Queremos tê-la novamente, né? Você sabe disso. Se Deus quiser, virá muitas vezes. Nossa, nós temos muito a agradecer, né? Com essa mensagem maravilhosa do Evangelho, que Beth, como instrumento, trouxe para nós. Temos muito a agradecer. Agradecer aos mentores da Beth, que se permitiu ser instrumento, agradecer a toda a equipe do hospital que está nos assistindo desde o momento que aqui adentramos, né? E que, com certeza, quando chegamos agora lá no passe, é para a gente, assim, vamos dizer, ter uma conclusão de todas essas benesses do momento que nós chegamos até sairmos do passe, não é mesmo? Então, temos muito a agradecer.
E é isso que vamos fazer nesse momento, tá bem? Vamos mais uma vez fazer o nosso recolhimento interior, sentindo toda a harmonia do ambiente, todas essas bênçãos que estamos recebendo, nos sentindo tão mais leves, em paz. E é assim que nós vamos elevar a nossa vibração para fazer nossa prece. Agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador de infinita bondade e misericórdia. Agradecer pelo dom da vida, por esta existência, por tudo que recebemos, por todos que estão conosco nesta jornada. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus, nosso guia, nosso exemplo. E vamos nesses momentos também lembrar de vibrarmos, emanando muito amor a todos aqueles tão mais necessitados do que nós. Vibremos pelo nosso planeta. Imaginemos o nosso planeta envolvido em muita luz e vamos envolvendo em vibrações de muita paz. E vamos vibrando também pelos nossos lares, por todos aqueles entes queridos que lá se encontram. Nós vamos agora colocar no áudio a oração de São Francisco, para nos prepararmos mais ainda para o nosso passe.